Você é aquela pessoa que nunca causa problema. A que sempre diz sim, mesmo quando, por dentro, cada célula do seu corpo já está gritando não. A que sorri primeiro, cede o lugar e engole a resposta certa, só para manter tudo em paz. A que se desculpa antes mesmo de pedir algo simples, como se existir já fosse um incômodo. Se alguém te descrevesse numa palavra só, seria fácil. Fácil de lidar, fácil de agradar, fácil de esquecer as próprias vontades numa sala cheia de gente. E hoje, eu quero te mostrar o que Carl Jung enxergou por trás dessa palavra tão inofensiva. Porque ser bonzinho tem um preço. E você já vem pagando ele faz anos, sem nem perceber. Pensa numa roupa que você nunca escolheu. Um casaco que alguém, um dia, colocou nos seus ombros e disse que ficava bem em você. Ele até serve, veste certinho. Ninguém percebe nada de errado olhando de fora. Mas, por dentro, esse casaco aperta. Aperta no peito. Aperta na garganta. E você já nem lembra mais como era respirar sem esse peso em cima. As pessoas olham para esse casaco e acham lindo, sem imaginar o quanto custa manter ele arrumado todos os dias. Esse casaco é a sua gentileza. Aquela que todo mundo elogia, aquela que te trouxe elogios a vida inteira e que, aos poucos, foi virando a única roupa que você tem permissão de usar. E enquanto isso acontece por fora, existe um outro movimento, silencioso e invisível, quase imperceptível. Um tipo de caderno que você nunca escreveu à mão, mas que carrega dentro de si um registro de tudo que engoliu, cada tudo bem que era mentira, cada não me incomodo que doeu, cada vontade que você abafou na garganta só para não incomodar ninguém. Esse caderno não fecha, ele continua acumulando, dia após dia. E é dele que vem aquele cansaço estranho, aquela exaustão sem explicação médica, sem motivo aparente, que te acompanha mesmo depois de uma noite inteira de sono. Se você chegou até aqui, talvez já esteja sentindo o estômago se apertar. Talvez esteja pensando, ele está falando exatamente de mim, e é normal, quase inevitável, sentir duas coisas ao mesmo tempo agora, um alívio, por finalmente ouvir alguém nomear isso, e um desconforto, porque no fundo, você sabe que diz sim querendo dizer não há mais tempo do que gostaria de admitir. Fica comigo, porque o que Jung tem a te mostrar agora vai doer antes de curar. Agora eu preciso te contar uma coisa que vai incomodar antes de libertar. A gentileza que você carrega, essa que todo mundo elogia, essa que virou sua marca registrada, na maioria das vezes, ela não nasce de um lugar bonito. Ela não é uma nascente de água limpa, brotando naturalmente do seu coração, como você sempre acreditou, não mesmo. Na maioria das vezes, ela é cálculo, puro cálculo, disfarçado de bondade. E eu sei que isso dói ouvir, porque você sempre se orgulhou de ser assim. Mas fica aqui comigo, porque entender isso é o primeiro passo para parar de sangrar em silêncio. Repara bem nisso. Quando você entra numa sala cheia de gente, o que acontece nos primeiros segundos? Seus olhos escaneiam o ambiente sem você nem perceber. Quem está de mau humor hoje? Quem pode se ofender com uma piada? Quem precisa ser agradado primeiro para não criar um clima ruim? É como se você tivesse uma calculadora invisível ligada o tempo todo dentro da sua cabeça, somando riscos, subtraindo conflitos e ajustando cada palavra antes de sair da sua boca. Isso não é instinto social normal. Isso é vigilância. Uma vigilância cansativa, constante, que a maioria das pessoas ao seu redor nem imagina que existe. E o pior é que essa calculadora nunca desliga. Ela trabalha até quando você está sozinho, revisando conversas do dia e se perguntando se aquele não, que você quase disse teria estragado tudo. Ela trabalha antes de você responder uma mensagem simples, pesando cada palavra para garantir que ninguém vai se magoar, ninguém vai se afastar, ninguém vai gostar menos de você. Esse processo é tão automático, tão entranhado, que você nem chama isso de medo. Você chama isso de ser gentil. Mas, no fundo mesmo, é sobrevivência disfarçada de virtude.
Carl Jung tinha um nome para essa máscara que a gente veste sem perceber que é uma máscara. Ele chamava de persona. E não é um conceito distante, acadêmico, que só existe em livro empoeirado, guardado numa estante que ninguém mais abre. É a explicação exata do que acontece com você todos os dias. Em cada sala que você entra, em cada conversa que você calcula antes de começar. É justamente sobre isso que eu preciso te falar agora, porque a persona, quando usada por tempo demais, para de ser uma roupa. Ela começa a virar a sua própria pele. E quando essa pele gruda de vez, acontece algo curioso, quase invisível para quem olha de fora. Você para de saber onde termina a máscara e onde começa você. Jung dizia que a persona é necessária, sim. Todo mundo precisa de uma, sim. É ela que permite a gente conviver em sociedade sem expor cada ferida aberta. O problema não é ter uma máscara. O problema é esquecer que ela é uma máscara. É acordar um dia, olhar no espelho e não saber mais dizer com sinceridade o que você realmente quer, ou o que você aprendeu a fingir que quer, só para ser aceito. Dentro de você, existe uma espécie de guarda-costas, um guarda invisível que ficou de plantão desde muito cedo. A função dele era simples, na teoria, proteger a porta, decidir quem entra e quem fica de fora. Mas com o tempo, esse guarda foi ficando cada vez mais confuso, exausto, incapaz de diferenciar as coisas direito. Ele já não distingue mais um ladrão, uma ameaça real, de um convidado legítimo. Um desejo seu, uma vontade genuína batendo a porta para ser ouvida. Ele barra tudo, trata sua própria raiva como intrusa, trata seu próprio não como perigo. E assim, ano após ano, sua casa interior vai ficando cada vez mais vazia, porque ninguém, nem mesmo você, consegue mais entrar. E enquanto isso acontece, existe outro fenômeno rolando por baixo dos panos. Um tipo de contrato que ninguém assinou, mas que todo mundo, sem perceber, cumpre à risca. Toda vez que você cede, que você absorve, que você se cala para evitar um clima ruim, você está fazendo um depósito numa espécie de moeda social invisível. E no fundo, uma parte sua espera um retorno por isso. Espera reconhecimento. Espera que alguém, um dia, perceba o tamanho do sacrifício e devolva na mesma proporção. Só que ninguém combinou esse contrato com você. Ninguém assinou nada. E é exatamente aí que mora uma das maiores fontes de frustração silenciosa da sua vida. Porque quando esse retorno não vem, e quase nunca vem do jeito que você espera, surge então um ressentimento que você nem sabe nomear direito. Um vazio disfarçado de decepção. Uma raiva que você não permite sentir, muito menos expressar. Você acha que está sendo generoso, mas no fundo, está cobrando uma dívida que só existe dentro da sua própria cabeça. E isso, meu amigo, minha amiga, é só o começo de tudo que Jung tinha para te mostrar sobre essa história. Agora eu quero que você preste atenção no seu próprio corpo, porque é ali, na carne, que essa história inteira deixa suas marcas mais honestas. Antes de qualquer palavra sair da sua boca, tem um sinal físico que aparece primeiro, aquele aperto no peito, bem no meio, quando alguém te pede algo que você não quer fazer. Aquele nó no estômago, segundos antes de você discordar de alguém. O corpo sempre sabe a verdade antes da mente conseguir formular ela em palavras. E o seu próprio corpo já está gritando, não há anos, enquanto sua boca continua treinada para dizer sim. Repara também na forma como você fala. Você se desculpa antes de pedir qualquer coisa, mesmo as mais simples. Desculpa incomodar, mas... Foi mal perguntar isso, mas... Como se o simples ato de ter uma necessidade fosse, por si só, uma ofensa. E quando alguém te oferece algo, quando alguém pergunta, você concorda, repara na pausa. Ou melhor, repara na ausência dela. Você não hesita, não respira, não dá espaço para sua vontade real aparecer. Você já responde, sim, antes mesmo de terminar de processar a pergunta. Esse é um sinal bem claro de que sua vontade foi silenciada há tanto tempo, que ela nem tenta mais se manifestar. E quando, raramente, você consegue dizer não, repara bem no que vem depois. Vem uma enxurrada de explicações,
de justificativas, um verdadeiro processo legal montado só para provar que você não é uma pessoa ruim por negar um pedido. Você não simplesmente diz, não posso. Você constrói um caso inteiro, com provas, com desculpas, com garantias de que ainda ama, ainda se importa, ainda é a mesma pessoa boa de sempre. Isso não é educação. Isso é medo disfarçado de cortesia. O medo de que um simples não seja suficiente para fazer alguém deixar de gostar de você. Cada uma dessas coisas, sozinha, parece pequena, quase insignificante. Um pedido de desculpa aqui, uma pausa que não acontece ali. Mas Jung entendia muito bem como funciona a mente humana e sabia que nada disso desaparece no ar. Tudo isso vira sedimento, se deposita, camada por camada, como areia carregada por um rio que nunca para de correr. E depois de anos, depois de décadas desse mesmo movimento repetido, esse sedimento forma um delta inteiro dentro de você. Um delta de autoapagamento, silencioso, mas absolutamente real. E se você parar para pensar de onde veio esse padrão, a verdadeira resposta não está em nenhum defeito de caráter seu. Está lá atrás, na infância. Porque essa agradabilidade toda, que hoje parece um peso, um dia foi uma estratégia genial de sobrevivência. Criança nenhuma escolhe ser assim por acaso. Ela aprende bem rápido, observando o ambiente ao redor. Aprende que quando ela é dócil, quieta, prestativa demais, a casa fica mais calma. Aprende que suas próprias necessidades podem gerar uma tempestade, um grito, um silêncio gelado, uma decepção no olhar de um adulto. Então ela faz a escolha mais inteligente possível, com as ferramentas que tinha na época. Ela desaparece um pouco, para manter a paz. Pensa bem nisso. Uma criança pequena não tem como discutir, não tem como se impor, não tem para onde fugir se o ambiente em casa vira uma tempestade emocional. O único poder real que ela tem é regular o próprio comportamento para tentar controlar o clima ao redor. E é aí que nasce essa função silenciosa, a de para-raios. Você virou o ponto que absorve o desconforto alheio, para que o sistema inteiro, a família inteira, consiga continuar funcionando sem explodir. Não era fraqueza. Era a coisa mais inteligente que uma criança conseguia fazer, sozinha, sem ajuda de ninguém, para sobreviver dentro daquele ambiente. E esse papel não desapareceu quando você cresceu. Ele só mudou de roupa, de cenário e de personagens. Hoje, no trabalho, entre amigos, dentro da própria família adulta, você continua ocupando essa mesma função. Você virou o lugar para onde o lixo emocional dos outros é despejado, sem cobrança, sem devolução. Alguém chega frustrado e desconta em você, e você absorve. Alguém precisa desabafar e escolhe você, porque sabe que vai escutar, vai acolher e vai carregar aquilo também. E o mais cruel disso é que você aprendeu a chamar isso de maturidade, de força, de ser uma boa pessoa, quando, na verdade, é o mesmo padrão infantil, só que agora vestido de adulto responsável. Ninguém te ensinou que existia outro caminho possível. Ninguém sentou com você e disse: suas necessidades também importam, mesmo que incomodem alguém. Então você seguiu carregando essa lixeira invisível, achando que era seu papel natural no mundo, sem saber que estava, na verdade, repetindo uma cena antiga, gravada há muito tempo, numa casa onde ser pequeno era a única forma segura de existir. Agora eu preciso te levar para um lugar ainda mais desconfortável, porque até aqui, a gente falou da dor que você carrega, mas existe outro lado dessa história, um lado que ninguém gosta de olhar de frente. A sua gentileza, mesmo nascida da dor, também te traz vantagens. Vantagens egoístas, sim. E é isso que Jung chamava de sombra. Aquela parte de você que você prefere não reconhecer, porque ela não combina com a imagem de pessoa boa que você construiu com tanto esforço. Mas ignorar a sombra não faz ela desaparecer por completo. Só faz ela agir escondida, longe da sua consciência. Pensa comigo. Ser sempre o bonzinho é como ter um seguro de vida caro. Você paga por ele todos os dias, com pequenas renúncias, com silêncios engolidos, com vontades adiadas. Mas em troca,
Você ganha algo valioso, nunca ser testado de verdade. Suas escolhas nunca são colocadas à prova, porque você raramente escolhe algo que possa gerar conflito. Seu valor nunca é questionado abertamente, porque você nunca dá motivo para isso. É confortável, de um jeito estranho, viver assim, mesmo que o preço seja nunca saber quem você realmente é, fora do papel que interpreta. E tem mais uma vantagem, talvez a mais sedutora de todas. Você tem as mãos limpas. Você nunca é o culpado. Quando alguma relação desmorona, quando algum plano dá errado, você sempre pode dizer, para si mesmo e para os outros, que fez tudo certo, que foi gentil, que se doou inteiro. A culpa, convenientemente, sempre acaba caindo em outra pessoa. E enquanto isso acontece, a sua agressão, aquela que você nunca deixa sair de forma direta, encontra outros caminhos para escapar. Ela vira um conselho com uma lâmina escondida por dentro. Vira um silêncio punitivo, que castiga sem parecer castigo. Vira até um perdão ostensivo, exagerado, que na verdade funciona como uma acusação silenciosa. Essa agressão lateral é sutil, difícil de nomear, quase impossível de provar. Mas quem convive com você, no fundo, sente ela passando. E enquanto você mantém essa paz toda por fora, uma guerra inteira acontece dentro de você. Uma voz crítica implacável, cruel, que te cobra o tempo todo por qualquer deslize, por qualquer momento em que você ousou pensar em si mesmo primeiro. Você mantém os outros em paz, enquanto trava, sozinho, a guerra mais desgastante da sua vida. Mas eu preciso te dizer uma coisa importante, porque até aqui pode parecer que Jung estava descrevendo um monstro dentro de você. Não está mesmo. O que fica escondido na sombra não é cruel, não é feio, não é algo que mereça ser reprimido para sempre. Jung dizia que dentro da sombra existe um ouro genuíno, valioso, que você abandonou lá atrás por medo de ser rejeitado, por medo de decepcionar alguém que você amava. Esse ouro tem nome. Chama-se preferência, chama-se limite, chama-se desejo legítimo de existir do seu próprio jeito, sem precisar pedir permissão para cada centímetro de espaço que você ocupa no mundo. Toda vez que você sente aquela pontada de culpa, logo depois de finalmente dizer, não, eu preciso que você entenda uma coisa. Essa culpa não é um sinal moral, não é a prova de que você fez algo errado. É só um alarme antigo, programado há muito tempo, tocando porque você deixou de ser barato, deixou de ser fácil de manipular, fácil de convencer, fácil de dobrar com um simples olhar de decepção. O sistema antigo, aquele que te manteve seguro quando você era pequeno, está simplesmente reagindo a uma mudança que ele não reconhece mais como perigosa de verdade. E aqui está a parte mais difícil de aceitar. Recuperar esse ouro tem um custo muito real, social, às vezes doloroso, porque existem pessoas na sua vida que só gostam da versão fácil de você, que só se aproximam porque sabem que podem contar com o seu sim automático, com a sua disposição de sempre ceder. Quando você começa a mudar, quando começa a escolher o próprio rosto em vez da máscara antiga, algumas dessas pessoas vão se afastar, algumas amizades vão esfriar, algumas relações, construídas inteiramente sobre a sua complacência, simplesmente não vão sobreviver à sua individuação. E é exatamente isso que Jung chamava de processo de individuação. A jornada dolorosa, contínua, de trocar a máscara pelo rosto verdadeiro, mesmo sem garantia nenhuma de recompensa no final. Não existe atalho aqui. Não existe fórmula mágica que remove o desconforto do processo. Nenhum truque que faça a dor sumir da noite para o dia. Existe apenas escolha, repetida todos os dias, hora após hora, entre continuar pagando o preço de ser bonzinho para sempre, ou começar a pagar o preço, bem mais justo, de finalmente ser você mesmo. Eu não vou terminar isso com uma fórmula pronta, com 5 passos fáceis para você virar uma pessoa nova amanhã de manhã. Isso seria mentira, e você já engoliu mentiras suficientes para durar a vida inteira. O que eu posso te oferecer é bem mais simples, e talvez bem mais honesto. Um convite para começar a observar. Só isso, por enquanto. Observar aquele aperto no peito,
antes de dizer sim. Observar a pressa em se desculpar por existir. Observar o alarme de culpa tocando, sem sair correndo para obedecer ele automaticamente, do jeito que você sempre fez, desde criança, sem nem questionar de onde vinha aquele impulso. Você não precisa virar uma pessoa rude da noite para o dia. Ninguém está te pedindo isso, e Jung também não estava pedindo isso. A proposta não é trocar uma máscara por outra, trocar o bonzinho pelo grosseiro, o para-raios pelo vulcão que explode em qualquer conversa. A proposta é bem mais sutil, bem mais difícil também. É aprender a distinguir, dentro de você, quando está falando o seu rosto verdadeiro e quando está falando aquele guarda-costas velho, cansado, ainda tentando te proteger de perigos que já não existem mais do jeito que existiam quando você era pequeno. Vai ter gente que também vai estranhar as mudanças. Vai ter gente que vai preferir a versão antiga, mais fácil, mais previsível, mais barata de você. Deixa, porque quem realmente te ama vai aprender a te amar também com os seus nãos, com os seus limites, com a sua vontade aparecendo sem pedir desculpa de existir. E quem só gostava da sua ausência de vontade própria, talvez nunca tenha gostado de você de verdade, do jeito que você é por baixo de tudo isso. Talvez só gostasse do serviço que você prestava, sem nem perceber que fazia essa diferença tão dolorosa, tão silenciosa, tão fácil de ignorar por anos. Se alguma parte dessa jornada tocou em você hoje, deixa isso ecoar, mesmo depois que o vídeo terminar. Não precisa resolver tudo agora, não precisa mudar tudo hoje à noite, nem provar nada para ninguém. Só precisa mesmo começar a escutar aquele aperto no peito da próxima vez. E, quem sabe, deixar ele te contar a verdade que você andou engolindo por tempo demais. O rosto verdadeiro está esperando, do outro lado da máscara. E ele sempre esteve, paciente, guardado, esperando o momento certo. Obrigado por chegar até aqui comigo.